23 de fevereiro de 2016. Tite faz 9 alterações no Corinthians para enfrentar o São Bento em Sorocaba. Do time que começou jogando contra a Ferroviária, apenas Maicon e Romero serão titulares. E a grande novidade será a estreia de Balbuena. Véspera de jogo, sinônimo de treino fechado aqui no São Paulo. E o técnico Edgardo Bausa sinaliza 7 mudanças em relação ao time que venceu o Rio Claro. Sem vencer as 5 partidas, o Palmeiras encara o compromisso de quinta-feira contra o 15 em Piracicaba como uma verdadeira decisão de campeonato. Museu Pelé em Santos homenageia 7 lendas do peixe. Com atração em crise, Santos e Prefeitura podem se tornar administradores. Candidato à presidência da FIFA vai à Corte Arbitral do Esporte para tentar adiamento da votação. E ainda, disputado por Corinthians e Atlético Mineiro, meia atacante Cleiton escolhe o Galo. Etapa brasileira do Mundial de Rugby Sevens, teste para a seleção que irá à Olimpíada. Olá, olá, muito boa noite. Nosso Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que vai ter 2 importantes desfalques para as próximas rodadas do Paulistão e também na Libertadores. Ontem a gente falou do afastamento do volante Elias, que sofreu uma fissura na fíbula. Hoje o departamento médico confirmou o entorse no tornozelo esquerdo do meio-campista Marlone. Por isso, o nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a preparação da equipe que amanhã vai enfrentar o São Bento em Sorocaba. Boa noite, Gavini. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o assunto médico aqui no São Paulo, aqui no Corinthians, promete ser o principal assunto do dia, sem dúvida nenhuma, porque além do técnico Tite, o médico Ivan Grava virá aqui para dar explicações a respeito do caso do Elias, porque a informação que a gente tem é que o Elias sofreu a lesão na segunda rodada do Campeonato Paulista, no jogo contra o Audax, e aí ficou, não foi feito o diagnóstico correto da lesão. Ninguém sabia, a princípio, da fissura, foi tratado como uma pancada, como um lance normal ali de jogo, nada muito mais grave, foi dada muito menos importância do que merecia a lesão, e aí o Elias acabou jogando machucado na partida contra o Cobresal pela Copa Libertadores da América, e o Ivan Grava virá aqui para dar explicações a respeito disso, para tentar explicar os motivos que fizeram a equipe médica do Corinthians. Não dá para dizer se errou o diagnóstico ou não, se o tratamento foi mal feito ou não, mas o fato é que existe uma polêmica. Claro que eu não sou médico, não posso dizer o que foi feito correto ou o que foi feito certo, ou o que foi feito errado. Agora, que o médico virá para cá para tratar desse assunto, para tentar explicar o que aconteceu, qual foi o erro, ou se não houve erro, é isso que a gente vai esperar, e daqui a pouquinho traremos a palavra ao vivo do Ivan Grava, aqui direto do CT do Corinthians. Com relação ao jogo de amanhã, o técnico Tite fará 9 alterações na equipe do time que empatou com a Ferroviária por 2-2 no último final de semana. Apenas 2 jogadores serão mantidos como titulares, o Maicon e também o Romero. Os outros 9 serão modificados, e a grande novidade do time será a estreia do Balbuena, zagueiro paraguaio recém-contratado pelo Corinthians. O time do Corinthians, para enfrentar o São Bento amanhã em Sorocaba: Cássio, Edilson, Felipe, Balbuena e Guilherme Arana, Williams, Maicon, Giovani, Guilherme, Romero e o André no ataque. Tem uma duvidazinha também aí com relação ao goleiro Cássio, ele não apareceu no gramado durante o treinamento de hoje. Vamos tirar a dúvida também com o médico do Corinthians, que daqui a pouquinho estará aqui. Então, a gente volta daqui a pouquinho, ao vivo aqui do CT, para trazer a palavra do Tite e também do Ivan Grava. Anitta. Obrigada, Gavini. Até mais. Então, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. E você aí de casa, eu já vou aproveitar para lançar a nossa enquete. Vote na enquete que está no ar no site gazetaesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: a contusão do volante Elias pode atrapalhar o Corinthians na Libertadores e no Campeonato Paulista? Sim ou não? Acesse o site, vote o resultado. Eu dou no final do programa de hoje. Boa noite, meninos. Boa noite, Anitta. Eu imagino que sim, porque é um jogador... O Corinthians já perdeu 6 titulares campeões brasileiros no ano passado. E aí o Tite perde o 7º. Então, realmente, é uma mudança. É jogador de seleção brasileira, não se discute. Por mais que o Tite elogie aí a presença do Maicon, e que o Maicon pode fazer a função do Tite. É um garoto que ainda vai ganhar experiência, vai ganhar confiança para aí sim render o mesmo que se espera
dele o mesmo que rende, por exemplo, do Elias. Sobre essa contusão, realmente, sabe, se o jogador já sentiu um exame, isso é o que eu penso, já deveria ter sido feito. Não colocar o jogador com dor mesmo assim, para depois fazer um exame e perceber a fissura na tíbula. Enfim, me parece realmente algo que precisa ser explicado. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, quanto à pergunta aí de hoje, eu acho que vai fazer falta sim, por causa ele tem uma grande qualidade técnica, né? O Elias é um jogador que é titular absoluto da seleção brasileira, né? A gente esquece muito disso. Hoje não tem no Brasil um jogador que cumpra uma função tática igual do Elias. Ah, mas está em uma fase. Isso aí é outra coisa, né? Como está no começo da temporada, ainda está pegando o bonde andando, mas lá daqui 2, 3 meses ele vai estar no ritmo e é o que interessa para o futebol brasileiro e para o Corinthians também. Porque o futebol brasileiro vai precisar do Elias, principalmente nas eliminatórias, né? Não tem jogador que organiza o meio campo como o Elias organiza. Todo mundo falava muito do Renato Augusto e do Jadson, mas estava o Elias lá, né? E se você vê, o Elias, quando precisou, fez os golzinhos dele, estava sempre armando o time, sempre estava ali. Quer dizer que ele é um cara que faz falta. Quanto a essa polêmica toda que está sendo criada, eu não acredito que o Elias tenha reclamado publicamente, como está sendo postado aí em muitos sites, em redes sociais. Confessou a amigos, sabe? Isso aí é conversa mole para boi dormir. Eu acho que o Elias, como todo mundo, falou, mas será que não deu para ver que eu estava com uma fissura? Fez uma pergunta simples. E a resposta dos médicos a gente vai ouvir daqui a pouquinho, mas com certeza deve... Meu amigo, se você estava com uma ferida em cima, como é que você quer que a gente veja? Ele estava com erisipela. Erisipela é uma doença que dá, né, na pele, que às vezes camufla o que tem embaixo. Tem gente que tem erisipela crônica, por exemplo, né? As pessoas mais de idade, né? E foi dar erisipela no Elias, sei lá como, né? Era também um caso para se investigar como é que deu essa erisipela no cara. Mas enfim, eu não acredito que isso vai gerar crise no Corinthians, não. Aliás, porque o Corinthians, tudo que acontece no Corinthians, quando parece estoura uma bomba atômica no São Paulo. Até agora ninguém me explicou por que o titular do São Paulo é esse danado desse Centurion. Até agora não entendi. Isso é uma bomba atômica, mas ninguém pergunta para o Bausa em entrevista nenhuma por que esse cara é titular e não outro, porque ele é muito ruim de bola. Agora, cai um alfinete no Corinthians, vira manchete. Então esse negócio do Elias é um alfinete dentro do contexto geral. Isso é brincadeira, não é crise, não é nada. Isso é conversa mole para boi dormir. Querem arrumar crise no Corinthians, porque o Corinthians hoje está se configurando como o maior time do Brasil. Gente, o sonho do Corinthians em poder contratar o atacante Cleiton acabou. Principal destaque do Figueirense, o jogador chegou a um acordo com a diretoria do Atlético Mineiro e vai vestir a camisa do Galo nessa temporada, numa negociação que ultrapassou os 3 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais. O atleta de 20 anos deixa a equipe catarinense após 8 anos. Ele é o 6º reforço do Atlético para a temporada. Além dele, o time mineiro contratou o zagueiro Eraso, o meia Juan Casares, o volante Júnior Urso, os atacantes Yuri e também Robinho. Além do Corinthians, o Palmeiras e o Santos também tinham interesse em contratar o jogador. Você adorou o Urso, né? Me amolou. O Júnior Urso. Domingo, o jogo inteiro ficou falando dele. E ele mandou bem. A pergunta que eu fiz é que assistir futebol com mulher é diferente, né? Então eu fiz uma pergunta mais ou menos para a Anitta. Perguntei para ela se ela casaria com um cara chamado Júnior Urso. Que é um nome gozado, né? Júnior Urso é gozado. Mas, enfim, é uma brincadeira nossa. Sim. Sem maldade. Sim. Agora, azar desse cara, desse Cleiton. Ele preferiu ir para o Atlético Mineiro do que jogar no Corinthians. Azar dele. Vai ser um perdedor. O Galo não vai ganhar nada. O que o Galo vai ganhar? Ele, Chico. Vai ganhar o bicampeonato mineiro? Pô, obrigado. Bicampeonato mineiro e nada é nada. Então, azar seu. Porque você escolheu entre o melhor time do Brasil hoje e um meia-boca, o vice-campeão, você escolheu o vice. Então você vai ser vice, meu filho. Você não vai ser campeão, você vai ser vice sempre. Você preferiu ir para lá, né? Porque te deram um tostão a mais ou uma compensação a mais.
É bom jogador, tudo, mas precisa ver se vai vingar. Isso aí também, porque 20 anos aparecendo o Figueirense, a camisa do Figueirense, nada contra o Figueirense, pelo amor de Deus. Né? O Corinthians já teve jogadores do Figueirense que deram muito certo lá no Corinthians. Mas para jogar vestir a camisa do Corinthians, você tem que aguentar pressão, você tem que aguentar uma fase, você tem que segurar a bronca em entrevista coletiva, não pode fugir do pau quando a torcida cobra, a imprensa cobra. Então, meu filho, azar seu, seja infeliz no Atlético. Mas que bom jogador é bom, hein, Chico? Bom jogador, bom. Eu quando tinha 20 anos também era. E eu virei o quê? Um jornalista, um colunista esportivo. Aliás, modéstia à parte, até que não escrevo mal. Então, quer dizer, eu virei jornalista. Claro. Então, mas quando tinha a idade dele também era. Todo mundo aos 20 anos faz coisa que aos 60 depois é difícil fazer. Como fazia antes, né? Isso aí é evidente. Até jogar no Palmeiras. Olha, esse negócio de jogar no Palmeiras, você dá licença que eu vou explicar. Eu fiz alguns testes do Palmeiras, sim, não vou negar que não. Mas, no meu lugar foi... foto com a sua camisa do Palmeiras? Não. Eu era garoto, eu tinha 3 goleiros do Nacional. O Tonhão, que depois jogou no Palmeiras, o Oberdanzinho, que era filho do Oberdan Catani, e o terceiro goleiro era eu, certo? Aí o Romero, que era técnico, foi dirigir as equipes de base do Palmeiras. E ele levou todo mundo para lá que ele achava que jogava bem. Então ele levou Toninho Vanusa, levou o Zé Roberto, que esse aí desapareceu, e levou nós 3. Aí eu acabei não indo, porque eu fiquei doente, eu peguei princípio de tifo negro e acabei perdendo a chance de ir para o Palmeiras. Mas se eu jogasse no gol do Palmeiras, eu jogaria muito bem, diga-se de passagem. Na época eu era garoto, eu jogava bem no gol. Jogava bem. Eu tinha uma grande virtude, eu saía muito bem do gol, em bola cruzada. Eu sempre tive esse time de bola cruzada, de bola alta. Hoje eu não sou alto. Eu tenho 1 metro, na época, hoje já diminui um pouco. Eu estou ficando velho, estou diminuindo e crescendo para os lados. Mas na época eu tinha 1,76 m, 77. E eu não perdia bola disputada alta não com um cara maior que eu. Então, quer dizer, era time de bola mesmo. O goleiro tem que ter time de bola para sair. Eu me admiro o Cássio com 1,95 m sair errado, como saiu no jogo da Ferroviária. A eleição para presidente da FIFA está marcada para a próxima sexta-feira, mas há a possibilidade da votação não acontecer. Isso porque o príncipe Ali bin Hussein, da Jordânia, entrou hoje com um pedido no Tribunal Arbitral do Esporte, pedindo o adiamento para a eleição por falta de transparência. Na última semana, ele sugeriu que fossem utilizadas cabines de votação transparentes para que fosse possível ver os dirigentes com direito a voto no momento em que fossem depositar o nome do escolhido na urna. Isso para evitar que os eleitores fizessem fotos, do voto antes disso acontecer. A FIFA descartou a sugestão, por isso o candidato entrou com um pedido no tribunal. Eles registraram a solicitação do príncipe e deram à FIFA o direito de enviar as observações e a resposta ao pedido de bin Hussein por escrito até quinta-feira, véspera da eleição. Um painel de emergência pode ser aberto para julgar o caso em caráter de urgência antes do dia da votação. Ali bin Hussein é apontado como o terceiro na ordem de favoritos a vencer a eleição. Gianni Infantino, ex-secretário-geral da UEFA, é apontado como o provável sucessor de Joseph Blatter. Anitta, está certíssimo esse príncipe, certíssimo. Está dando uma aula de democracia. Depois de toda a vergonha que a FIFA passou nos últimos 2 anos ou 1 ano, quando vários dirigentes entraram em cana, outros foram afastados, derrubaram o Blatter, enfim, todo mundo dançou. O mínimo que podia se fazer era uma cabine transparente e todo mundo sendo fotografado. Aliás, abrindo o voto, deixando o voto aberto. Era a única coisa mais democrática que a FIFA podia fazer. Se tivesse um pouco de coerência, tivesse um pouco de lealdade com quem é filiado a ela. O príncipe está dando uma aula de democracia. Parabéns, parabéns. Os caras reclamam lá do pessoal da Arábia, porque os caras são islâmicos, tudo radical, e o cara não está sendo radical, pelo contrário. Ele pediu transparência, ele está certo, certíssimo. Era o mínimo que podia fazer. Painel com votação aberta, o nome e o voto do cara do lado, e uma cabine transparente, para ver se o cara estava votando mesmo, com câmera, mostrando o voto. Devia fazer isso, depois de todo o escândalo que a FIFA passou.
A bola vai rolar nessa noite pela Libertadores com 2 partidas. Às 7h30 no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, a LDU recebe o San Lorenzo da Argentina. Huracán e Atlético Nacional da Colômbia jogam às 9h45 no estádio El Palacio, em Buenos Aires. Os 2 jogos valem pela primeira rodada da competição. Além da Olimpíada do Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa receberá em 2016 também os Jogos Paralímpicos. Um evento realizado nesse fim de semana em São Paulo possibilitou que pessoas de todas as idades tivessem a oportunidade de se colocar na pele dos atletas paralímpicos por um dia. A reportagem é do Vinícius Rodrigues. A oportunidade de estar na pele de outro por um dia. O evento Experimentando Diferenças proporciona a crianças e adultos a chance de jogar basquete em cadeira de rodas, futebol para deficientes visuais e até simular corridas com handbikes, bicicletas pilotadas com as mãos. Tudo isso na companhia de ídolos do esporte, a ex-ginasta Laís Souza e o ex-corredor Robson Caetano. Esse projeto chamado Experimentando Diferenças, ele se faz necessário para que as pessoas que estão passando tenham consciência. Não façam de contas que não existe, que não está acontecendo, que existe e está acontecendo, e é um universo de aproximadamente 30 milhões de pessoas no Brasil. Laís Souza, que está há cerca de 2 anos numa cadeira de rodas após acidente de esqui nos Estados Unidos, sabe da importância do apoio dos outros em momentos de dificuldade. Eu ouço sempre, força, guerreira e tal, então esse eu acho que é o meu gás, assim, minha gasolina para continuar, meu próprio local onde eu faço fisioterapia hoje, né, também. Então, acho que é uma junção de coisas que antes do meu acidente, logo depois do meu acidente, eu não imaginava que ia ser assim, sabe? 2016 é tido por muitos como o ano esportivo mais importante da história do Brasil. Afinal de contas, no Rio de Janeiro acontecem os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Momento de encontro entre fãs e grandes ídolos do esporte. Sensacional. E lá atrás, aqui ó, a gente vai abrir aqui ó, dá o zoom. A Laís está bem aqui ó, aqui ó. Ela é fera, ela é fera. Já que o mestre Robson Caetano atrapalhou minha passagem, esse momento em que o repórter fala com o microfone na mão, frente à câmera, eu vou propor uma disputa. Ali tem umas bicicletas de corrida paralímpica. Vamos ver então? Vai perder, filho. Você vai perder porque assim, uma vez velocista, competidor, sempre competidor. Porra, o cara, olha só. Aqui, deixa eu te falar. Ponta nos pés, ponta nos pés. Gente boa, bacana, mas aí, na ponta dos pés, não tem pra você. Então quero ver, vamos ver. Desafiei Robson Caetano. Ih, moiou. Já perdeu. Vamos ver. Momentos antes da corrida, olha a diferença entre um ex-atleta e um mero repórter. Eu concentrado e ele mexendo no celular. Quando começa o desafio, a disputa é roda a roda. Galera, não deu. Olha, mostra lá no placar, Eduardo Borges, nosso cinegrafista, a diferença de tempo. Foi perto, vai. Foi bem perto. 17 para 19. O que você achou dessa disputa aí? Foi acirrada? Não, foi uma disputa acirrada, uma disputa em que a gente conseguiu ver aí, por exemplo, o Michael Schumacher e o Rubinho Barrichello. Mas uma coisa bem bacana, bem agradável, bem... Eu quase dei uma tropeçada, mas você foi muito bem, parabéns. Muito obrigado. Na verdade, o jogador 1 é ele, não sou eu. Campeão aqui, somos todos nós que estamos aqui experimentando a diferença. Show de bola, esse Robson Caetano. Voltamos aos estúdios do Gazeta Esportiva. Eu vou falar uma coisa para você. Você pensa que é fácil, né? Mas o Robson Caetano é um gentleman, né? É um gentleman, sempre foi muito legal. Quando era atleta competidor, competia em alto nível, né? Ele levou o nome do Brasil, os Píncaros da Glória, e hoje é comentarista, e se manifesta muito bem, interage com a reportagem, né? E o Vinícius, que está no começo de carreira aí, narrando muito bem também. Aliás, criação sua, né? O grande Bob Esponja. É filho dele. O Vinícius, aliás, imita o Bob Esponja direitinho, viu? O Bob Esponja e o Patrick.
né? O Patrick... Mas a melhor... bom, não. Porque você não tem neto, né? O dia que você tiver neto, você vai assistir tudo isso aí. Não tenho nem filho ainda. Aí você vai ver tudo. Vamos pro link? Esponja, tudo. Eu tenho que chamar o link agora. Vamos voltar ao CT Joaquim Grava, onde o repórter Fernando Gavini acompanha a entrevista do médico do Corinthians, doutor Ivan Grava, e do técnico Tite. Boa noite mais uma vez. Nós tratamos clinicamente com a palavra. Vamos ouvir. E ele veio com melhora clínica significativa todos esses dias. Tanto que fizemos os testes com ele antes do jogo do Cobressal, ele respondeu bem a esses testes e colocamos ele no jogo. E após o jogo do Cobressal, que ele teve uma dor maior na perna, foi que daí reavaliamos ele e foi solicitados os exames onde apareceu essa fissura na perna dele. Doutor, boa noite. Então, só para a gente tentar entender um pouquinho melhor, um exame feito, por exemplo, no dia seguinte ao jogo contra o Audax, um exame de imagem, não apontaria necessariamente essa fissura? Ou apontaria? Então, provavelmente não, mas também tem outra. Se todo jogador que tiver um trauma durante o jogo, a gente fizer um raio-x, a gente faz raio-x do time inteiro. Porque todos os jogadores durante o jogo têm um trauma, outro trauma, então só o trauma em si não indica fazer raio-x. Como ele teve esse quadro de erisipela e um edema grande, foi se tratado como erisipela. E depois disso, quando ele voltou, ele estava praticamente sem dor, quando ele voltou a ter uma dor forte, foi que nós fizemos a ressonância magnética dele, que constatou essa fissura. Então, ela foi constatada na ressonância, por ser uma fissura relativamente pequena. E falando sobre outros casos, a gente já tem aí informação sobre o Marlone, mas queria que você falasse um pouquinho melhor sobre a lesão dele no tornozelo. E o goleiro Cássio, que a gente viu que não apareceu hoje no treinamento, não sei se é contigo, ou com o Fábio, ou com o Tite. Por que ele não veio para o campo hoje, o Cássio? É comigo também. O Marlone, ele teve um entorse no tornozelo. Foi reavaliado na segunda-feira, feito ressonância e deu lesão de ligamento. O prazo estabelecido por nós do departamento médico é de 3 a 4 semanas. E o Cássio, no jogo, ele teve um desconforto na coxa e foi reavaliado ontem, feito o exame e constatado um edema muscular e por isso ele foi tirado do treinamento. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos lá. Eu não sou médico. Tá? Então, a gente adotou uma forma, na minha opinião, até responsável de levar esse caso lá na TV. A matéria diz, inclusive, que a irritação é do Elias e de pessoas aqui de dentro, que na visão deles isso poderia ter sido contornado com um diagnóstico diferente lá atrás, que já foi a pergunta que o senhor respondeu. Queria que o senhor falasse, então, o senhor diz que não existiu nenhum erro de avaliação na contusão do Elias, isso na visão médica. E aí eu pergunto também ao Tite, por favor, Tite, se como treinador e como comandante da comissão técnica, se no momento que escalou o Elias no jogo contra o Cobressal, se tinha o aval do departamento médico também e a certeza de que não existiria um agravamento dessa contusão, por favor. Senhor, eu começo? Na nossa avaliação não teve erro, porque foi se tratada a erisipela, que foi o quadro inicial e é um quadro de risco por ser uma infecção. Então, o quadro da erisipela é um quadro de risco, pois pode dar uma infecção maior. Foi tratado, ele teve uma melhora clínica e por isso foi liberado para participar do jogo. Ideia. Nem o Corinthians nem o Tite vai pagar preço de saúde para vencer algum jogo. Isso é a ideia, é a regra básica de um clube da grandeza do Corinthians e dos meus princípios profissionais. Então, não teve. O que teve foi essa situação clínica que o doutor colocou. Teve, por parte do técnico, a busca de um atleta que ele é a seleção brasileira, que é um dos líderes da equipe, que é capitão da equipe, que é um dos capitães, e que, inclusive, superou em determinados momentos essa dor para participar de forma solidária com a equipe. Tanto é assim que ele participou do treinamento que antecedeu, porque havia uma possibilidade de ele poder jogar esse jogo contra a Ferroviária. E aí, na conversa com ele tinha o contato físico, eu sinto um pouquinho de dificuldade.
E aí nós retiramos no último trabalho. Então houve sempre, sim, por parte do técnico, buscar os melhores atletas e de ter toda a força. Por parte do departamento médico, por parte do atleta, uma tremenda de uma boa vontade. E mais do que boa vontade, o sentido solidário de equipe registrado para o torcedor. A gente fala para o torcedor que ele estava, por vezes, sublimando uma pequena dor para ir para dentro do jogo. Foi o caso que aconteceu nesses jogos e nesse jogo contra o Cobressal. Muito bem, tem a palavra do Ivan Grava, também o técnico Tite, portanto, explicando a respeito da situação do Elias. Anitta. Obrigada, Gavini. Bom, Anitta, e Celso e telespectadores, a explicação do médico foi uma explicação lógica. Se você tem uma infecção e a infecção corre o risco de se agravar, você tem que tratar a infecção. Então, ele tratou a infecção. Se depois o jogador continua reclamando de dores, mesmo assim topou jogar diz, não, eu vou para o jogo, como disse o Tite, não tem problema, essa dor não está me incomodando, ela não está me incomodando. E foi para o jogo da Libertadores e não jogou tão bem, até que foi substituído, né? Até que foi substituído o Elias. No finalzinho ele foi substituído pelo William. O gol do Corinthians saiu de uma jogada dos pés do William, que entrou no lugar do Elias, né? Ele passou para o Lucas foi à linha de fundo e cruzou. Tanto até que ele saiu durante o jogo, ele não aguentou a dor ou a infecção, pediu para sair. Então, eu não tenho dúvida que foi responsável, sim, o Departamento Médico do Corinthians, até porque, nos últimos anos, o que tem de jogador caindo aos pedaços, que chega no Corinthians e acaba jogando, é uma grandeza. O Ronaldo chegou, ia parar de jogar, graças ao Joaquim Grava, ele voltou a jogar. Aí veio o Jadson com problema, foi recuperado. Veio o Renato Augusto, foi recuperado. Enfim, até o Rivaldo, lá do Mojimirim, teve que fazer recuperação no Corinthians. Até o Rivaldo. Então, quer dizer, e todos eles se recuperam. Então, eu acho que não tem por que duvidar da palavra do Tite e não tem por que duvidar da palavra do Departamento Médico do Corinthians, na minha opinião. Também acho. Rugby, na última sexta-feira você viu aqui no Gazeta Esportiva uma reportagem especial com a equipe feminina da Nova Zelândia de rugby, que no último fim de semana disputou lá na Arena Barueri uma das etapas do Mundial de Rugby Sevens. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a disputa, que também teve o time brasileiro em campo em um momento importante de preparação para os Jogos Olímpicos. Veja aí na reportagem. O rugby, ausente dos Jogos desde 1924, será uma das novidades na Olimpíada do Rio. Neste fim de semana, em Barueri, na Grande São Paulo, foi disputada uma das etapas do Mundial do Rugby de 7 feminino, versão olímpica da modalidade. As neozelandesas, tricampeãs e favoritas ao título, ao ouro no Rio, favoritas a tudo, ficaram pelo caminho na Arena de Barueri. Uma rara derrota para o Canadá, que foi vice, deixou a equipe de preto na terceira colocação. Em primeiro lugar, a Austrália, superando as canadenses na finalíssima e deslizando de alegria na comemoração. A seleção brasileira ganhou experiência. Eu acho que a gente evoluiu bastante das outras etapas que a gente já vinha trabalhando. A gente jogou Dubai, então a gente conseguiu uma colocação melhor do que Dubai, o que mostra que os nossos treinos estão surtindo efeito e a gente está conseguindo evoluir. Então agora a gente conseguiu um 8º lugar, na próxima etapa talvez conseguir um 7º, 6º, um pouquinho melhor talvez. Um baita teste para o Rio 2016, o melhor teste possível. Essas são os melhores times do mundo. É com elas que a gente tem que jogar para melhorar. A gente ainda tem outras oportunidades, a gente tem Las Vegas nas próximas semanas, o evento teste no Rio, Canadá. A gente tem outras etapas ainda para ter oportunidade de estar jogando nesse nível e para melhorar. A gente só tem a melhorar. 6 partidas, apenas uma vitória brasileira na Série Mundial do Rugby de 7. Um honroso 8º lugar. Também pudera. Esse esporte ainda é muito superficial na cultura do país do futebol, que nem é mais tão do futebol assim.
É que a gente não desiste nunca, sei lá, a gente pode estar perdendo de 40-0 e a gente ainda está lutando, que a gente acredita até o final. Nosso defeito, eu acho que é a gente não ter o rugby desde o berço, a gente não começar a jogar rugby com 5 anos, a gente não ter as habilidades motoras aprimoradas para o rugby como os outros times, os tops times aqui, tem já desde da infância, já tem esse repertório motor. Então acho que esse é o nosso maior defeito ainda, mas as próximas gerações estão chegando e eu acho que vai estar bem melhor. O Celso, eu estava ontem em casa e assisti um filme com o Kevin Costner. Kelvin ou Kevin? Kevin Costner. Como é que fala o nome desse cara? Kevin Costner. Exatamente. O que foi o guarda-costa, né? Grande guarda-costa. E ele está no diálogo, e ele é um policial, né? E a filha dele está namorando um cara. Um cara que joga futebol, o que é o soccer, né? E ele está em Paris, né? O cara é francês, e a filha dele está namorando francês. Ele fala, eu não vou em balada heavy, eu não vou nesses lugares porque eu sou artilheiro do meu time. Ele fala assim, como artilheiro do seu time? O que esporte você faz? Não, eu sou o goleador do meu time de futebol. Ele vira e fala assim, soccer. Aí ele fala, não, futebol. Ele fala, soccer. Aí ele fala, porque o futebol americano é o verdadeiro futebol. Eu acho gozado. E eu vendo as meninas jogarem rugby, que lembra um pouco o futebol americano. O futebol americano tem regras bem diferentes, né, do que essas do rugby. Aí eu me lembrei do Kevin Costner, né, que disse o seguinte, que the real football é o futebol American football. Você concorda? Não, discordo. Eu também não. Futebol é o nosso. Verdade. Que viagem, gente. Vamos com o tênis, que descalço é ruim. O esporte das raquetes está com tudo e não está prosa. Depois do Rio Open, disputado na semana passada na Cidade Maravilhosa, agora é a vez do Brasil Open, que acontece aqui em São Paulo, no Clube Pinheiros. Jonas Campos, lá estava ele acompanhando o início da disputa. E o balanço dessa estreia, Rogerinho, sobre o jogo em si, sobre a atmosfera? Muito legal, né? Tá jogando em São Paulo é demais, assim, jogar em casa, jogar no Rio, é muito legal. E jogar com amigo também faz a diferença também. A gente sempre, quando joga junto, a gente se diverte. Por mais que, putz, aquela bola, essa bola, pena, não, foi demais. Essa bola foi, uma hora eu falei pra ele, essa bola foi galáctica. E agora aproveitar essa dupla para, de repente, nos dar mais confiança e mais energia, né? Sair daqui com uma semana boa, de repente pode até mudar nosso ano. De repente eu saio com uma confiança com outro astral e quem sabe isso não me ajude na simples. Para os torneios ATPs, meu nível ainda fica um pouco aquém, né? Então, resta outra coisa. Agradeço a oportunidade de jogar aqui mais uma vez e tentar melhorar para poder jogar com os caras desse nível aí que ainda está faltando um pouco para mim. Nesta terça-feira, a principal atração brasileira na chave de simples fica por conta de Thiago Monteiro. O cearense que se destacou no Rio Open ao vencer o francês Jo-Wilfried Tsonga terá parada dura também na estreia aqui na capital paulista, contra o espanhol Nicolás Almagro, 3 vezes campeão do Brasil Open e o maior vencedor da história do torneio. Tudo sobre esse jogo amanhã no Gazeta Esportiva. Do Esporte Clube Pinheiros, Jonas Campos. Tudo bem, fale com a gente através do nosso Twitter, o endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E você também pode rever os nossos programas pelo site tvgazeta.com.br. Ontem a nossa enquete do site gazetesportiva.com foi sobre a Ferroviária, destaque do Paulistão entre as equipes do interior. E a Ferrinha tá com tudo. Hoje a equipe de Araraquara é destaque do site em uma reportagem exclusiva com um treinador português e uma folha salarial com valores bem abaixo dos principais times do estado. A equipe do interior está fazendo uma excelente campanha no Paulistão. Por conta disso, a equipe do gazetesportiva.com conversou com o presidente Carlos Alberto Salmazo, que explicou como a equipe foi da quase falência à elite do estadual. Você sabia, por exemplo, que o Atlético Paranaense teve papel fundamental nesse sucesso? Para você conferir, então, essa reportagem completa, acesse lá, gazetesportiva.com.
No São Paulo, o técnico Balsa, Edgardo Balsa, deve colocar em campo uma equipe bem diferente daquela que sofreu para vencer o Rio Claro no final de semana por 1-0. A reportagem é do Felipe Esboril. Já é costume por aqui. Desde que chegou ao comando do São Paulo, o técnico Edgardo Balsa fecha os treinamentos em véspera de jogos. Na manhã desta terça-feira não foi diferente. Quando pudemos entrar para acompanhar os últimos momentos, só vimos abdominais, aquela aguinha para refrescar e o pessoal já descansando. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Se ele priva de vocês não verem o jogo, é por algum motivo especial da parte dele. Isso daí acho que não interfere em nada, é o estilo de trabalho dele. A gente procura fazer um treinamento sempre dinâmico, sempre muito forte, para que no fim de semana ou no meio de semana possamos chegar com muita intensidade nos jogos. Kardec conversou com o Dr. José Sanches e avisou que as dores no pé que sofreu um corte estão melhores. Por isso, o treinador argentino vai colocá-lo como titular amanhã contra o Novo Horizontino no Pacaembu. Além desta mudança, mais 6 serão feitas em relação ao time que venceu o Rio Claro no final de semana. Começando pelo zagueiro Diego Lugano, que será poupado e não fica nem no banco de reservas. O uruguaio dá lugar ao recém-chegado Michael. Pretendo fazer o meu papel, independente de substituir Lugano, Rodrigo Caio, o próprio Lucão. Pretendo sempre fazer o meu papel dentro de campo, dar o melhor para a equipe. E, independentemente de jogar no lugar de um ou outro, espero poder contribuir com o melhor dentro de campo. Mais mudanças vêm por aí. Michel Bastos retorna ao time depois de toda a confusão da semana passada envolvendo a greve de silêncio. Além dele, Wesley, Rogério, João Schmidt e Caramelo estão escalados. Rotatividade para movimentar o elenco. Eu vejo uma rotatividade de um lado positivo. Tá bom que a gente quer sempre jogar, quer sempre estar ali entre os 11, mas a gente também tem que pensar no grupo, tem que pensar nas outras competições. E eu vejo que o São Paulo tem um elenco muito forte, por isso que o Balsa opta por muitas vezes mexer. Chico, essa história de fechar treino, acho que tem que respeitar o que o treinador quer fazer. De repente ele prefere ficar mais à vontade, fazer um treino fechado e liberar para outro tipo de trabalho. Eu acho que é um direito que ele tem e não cabe a gente reclamar, não. Eu, sinceramente, acho que deve ser respeitado. Sobre o São Paulo não está jogando bem faz tempo. Ganhou do Rio Claro, mas nós vimos o jogo e vimos que o São Paulo produziu muito pouco mesmo. O Rio Claro até poderia ter conseguido algo melhor se tivesse um pouquinho mais de qualidade. Até criou algumas situações para o São Paulo. A gente não pode esquecer também que é um time que está sendo montado agora. O Balsa está conhecendo. Aliás, sinceramente, quem é que está jogando bem de fato nessa temporada? Sei lá, a gente viu a Ferroviária jogando bem e estamos aqui rasgando elogios ao treinador português. É isso. Eu não estou rasgando elogio para treinador português nenhum. Eu acho que a Ferroviária jogou bem, mas isso não quer dizer nada. É porque contra o Corinthians, antes da Ferroviária, antes de falar do Balsa, antes da Ferroviária fazer o primeiro gol, o Corinthians perdeu 2 chances claras de gol. Se faz um dos gols, acabou a Ferroviária. Tem essa também, sabe? Então vamos parar de exagerar que o cara é o Bambambam. Ele é o Bambambam. Não é o Bambambam, coisíssima nenhuma. Sérgio para comer um bacalhau no Alfama dos Marinheiros. Não, sim, aí para comer um bacalhau tudo bem, que é uma novidade e tal, mas não vamos supervalorizar uma coisa que não tem tanto valor assim. Essa é a grande verdade. Se fosse já o Corinthians, um mês, 2 meses, estaria legal. Agora, o Balsa, numa coisa, ele está certo. Ele tem que dar ritmo para o elenco inteiro. Então, a rotatividade é importante. Tanto é verdade que acontece isso em todos os clubes. Do Santos, passando pelo Palmeiras, pelo Corinthians e agora pelo São Paulo. Isso é uma coisa que poucos técnicos fazem, mas tem que aproveitar o Campeonato Paulista para testar o treinador. Claro. Então, eu acho que nesse aspecto está certo. Agora, na Libertadores, tem que ter um time definido. No Palmeiras, a partida com o 15 de Piracicaba na quinta-feira ganhou muita importância. Uma vitória é fundamental para aliviar a pressão que se criou sobre o elenco e sobre o técnico, né, Marcelo Oliveira. Veja aí na reportagem do Osmar Garrafa. Sem vencer a 5 jogos e com uma estreia apenas regular na Copa Libertadores da América, o elenco do Palmeiras está pressionado.
Essa questão de pressão, essa palavra, tipo, é natural, né? Porque o Palmeiras é muito grande, cara. É normal a gente trabalhar sob pressão. A pressão existe, é real, mas o ambiente entre os jogadores é o melhor possível. O grupo é um grupo muito bom e não tá rachado não, e não tem motivo para estar rachado. A gente tem que só trabalhar para os resultados acontecerem. Se o ambiente é bom e a pressão é algo natural, por que então o Palmeiras não rende o esperado? Todo dia após dia, a gente está trabalhando forte ali, a gente está lutando todo dia para conseguir fazer o melhor. E tivemos jogos não tão bons, mas já tivemos jogos muito bons esse ano. Tanto o jogo do River Plate lá no Uruguai, foi fora de casa, estreia na Libertadores, achei um jogo difícil, foi muito bom. A nossa estreia no Paulistão, que a gente venceu, foi muito bom também o jogo. O próprio Clássico agora, não foi um mau jogo pra gente, eu achei que o time mostrou vontade, mostrou garra mesmo, e é isso que o torcedor espera. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, só assim que os resultados vêm. Para que a paz volte a reinar no clube, o elenco palmeirense sabe que o time precisa voltar a vencer. E por isso, a partida da próxima quinta-feira em Piracicaba contra o 15 está sendo encarada como uma verdadeira decisão de campeonato. Nessa questão de jogos assim, eu acho sempre que o principal jogo é o jogo seguinte. O nosso jogo seguinte agora é o 15. Com certeza eu acho que é o jogo mais importante de todas as nossas vidas. Não só do Marcelo, como a minha, a do Luan, de todo mundo que está envolvido aqui. Eu acho que o jogo seguinte é o principal. Ele é bem humorado, ele fala demais, assim. Ele tem muito craquejo. Vitor Hugo, eu sou sua fã. Mas não me foi tão convincente, né? Sempre o jogo mais importante é o próximo. No fundo. Tá focado. Vai pensar no jogo do bom. No fim da tabela. Tem um jogo com o 15 para Piracicaba e depois tem um jogo com o Corinthians no final de semana. Aí vai ser o jogo mais importante é o próximo. É retórica. Mas no fundo da alma, não é a verdade. O cara tá pensando no jogo que tem lá depois, que sabe que o 15 para Piracicaba, com todo o respeito que merece o 15, não tem o mesmo peso. Ganhou uma pressão maior, uma expectativa maior sobre esse jogo, porque o Palmeiras não vence 5 jogos. E aí fica esse zum que acontece também, que eu acho horrível. Marcelo Oliveira vai cair se não vencer. Poxa vida, deixa o cara trabalhar. Se fosse um Zé Mané que ninguém conhecesse, bicampeão brasileiro, chegou aí a 5 finais de Copa do Brasil. Vamos respeitar. Não está jogando bem? Não está jogando bem. Ganhou tudo bem, mas chegou. Tudo bem. Chegou e ganhou 2 campeonatos brasileiros. O Abel Braga foi campeão do mundo internacional e perdeu 2 Copas. Uma para o Santander, Copa do Brasil, uma para o Santander, outra para o... Tudo bem, mas ganhou. Para o Paulista de Jundiaí. Tem time aí que nunca foi campeão da Copa do Brasil, só Marcelo Oliveira foi campeão 2 vezes. Mas eu acho que o Vitor Hugo foi bem. Ele falou vamos dizer assim, com propriedade. Ele mostrou uma leveza que não existe hoje no Palmeiras. Não é que não existe. Existe por parte dele. Ele está encarando a crise numa boa. A falta de vitórias com segurança. Porque ele está vivendo. Ele falou, olha, a gente está treinando, uma hora vai acontecer. Não é isso. Foi sereno. Ele é um jogador, ele é um bom zagueiro. É um zagueiro acima da média. Ele tem consciência disso. Então ele passa essa segurança. Então ele passou segurança para o torcedor. Eu acho que é isso que o jogador que joga e enverga a camisa do Palmeiras é o mínimo que o cara tem que fazer, né? Então eu acho que o Vitor Hugo está de parabéns. E que é bacana vê-lo assim leve na coletiva, sem dúvida. Vitor Hugo para presidente. O Museu Pelé foi palco de uma homenagem para 7 ídolos que fizeram muita história no Santos. Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. Pés, surrados pelo tempo e couro das chuteiras do passado. Carimbos que eternizam pegadas campeãs aos pés do rei do futebol no Museu Pelé, em Santos. Léo, Mengalvio, Coutinho, Lima, Dorval, Juari e Pepe agradecem a homenagem. A gente fica feliz de ser lembrado mais uma vez. Nossos pés vão ficar eternizados aqui. E eu fico muito contente, porque afinal de contas as lembranças são muito boas, lindas. É uma satisfação muito grande, né? Porque lembro da gente porque a gente está vivo, né? É isso que é bom. Depois de morto não adianta você fazer nada. Então essa homenagem é muito gostosa para a gente estar aqui vendo e prestigiando o Santos Futebol Clube, que é
time da gente, né? Do coração da gente. Gerações de pés, corpo e alma a serviço do peixe, fincados na calçada da fama de um país culturalmente ingrato com os ídolos. Lá fora, pô, o ídolo é ídolo, né? Aqui não. Aqui não, tomara que mude, né? Hoje para você é um dia de exceção nesse quesito aí. Exceção. Reconhecimento por aquilo que você fez, né? Meritocracia, né? Então, a gente fica muito feliz, né? E os próximos passos do Museu Pelé? Uma linda obra inaugurada em 2014 e que continua tentando se manter de pé. Assim como o nosso país, riquíssimo, uma maravilha, mas que anda cambaleando e dando prejuízo. Eu acho que o país vai mal das pernas financeiramente, né? Isso é um reflexo. A lei de incentivo, a cultura perdeu aí 50%, 60% do orçamento o ano passado. Enfim, você vê todo dia no jornal notícias sobre os museus. Vários museus estão em crise. Eu acho que pelo contrário, a gente conseguiu passar um ano de grande dificuldade. Se você pegar pelo jornal aí, todo mês saindo notícia de vários museus importantes já consolidados fechando, e a gente conseguiu passar por esse ano trazendo novas exposições, como a exposição do Museu do Pelé, e reorganizando essa parceria com a Prefeitura e com o Santos para que o museu possa se eternizar, que é o objetivo principal, e ser de interesse público. O prefeito de Santos, Paulo Barbosa, há algum tempo manifestou interesse em que o Santos assumisse o museu, e isso está sendo trabalhado para que seja concretizado. E quando essa parceria pode ser finalizada para a saúde do museu? Olha, nós acreditamos que em breve. Esse museu é espetacular, como pode-se ver aqui, e não tenham dúvidas que o museu ficará aqui e será perpetuado por aqui, e em sendo gestado pelo Santos, eu penso que é o modo mais efetivo. O atacante Ricardo Oliveira tem uma proposta do futebol chinês que tentou tirar o jogador do Peixe de graça, mas ouviu um não da diretoria santista, que se irritou com o Beijing Gowan e avisou que só aceita negociar por 50 milhões de euros. A proposta salarial para o camisa 9 seria astronômica, mas para o negócio sair, os chineses têm prazo curto para pagar a multa, já que a janela para o mercado asiático fecha nessa sexta-feira. Falando em atacantes alvinegros, hoje quem conversou com a imprensa foi o camaronês Joel. Eu tive a oportunidade de entrar no Clássico, né? Eu fui bem, mas quem vai decidir isso é o treinador. Eu procuro ajudar o Santos, né? Dar o meu melhor em todas as partidas que eu for disputar para ajudar o Santos a conquistar vitórias. Já joguei pelos lados e por dentro também. Então, se realmente, né, o treinador julgar que realmente eu posso ajudar ali na beirada, eu estou pronto e preparado para poder, para poder entrar e dar o meu melhor. A expectativa é grande, né? O Santos, todas as partidas que for entrar, todos esperam um bom futebol, um futebol alegre, né? E o mais importante de todos que é conquistar a vitória. Então, jogando no Pacaembu, eu acredito que com a torcida do Santos que vai estar lá, a gente vai dar o nosso melhor para poder sair com a vitória e buscar o primeiro lugar do nosso grupo. Confesso que requer apuração, Chico. O Santos aceita negociar por 50 milhões de euros, mas a multa é isso? É só chegar e depositar a multa. Agora, é só pedir pela idade do Ricardo Oliveira, que tem 35 para 36 anos, que estava bem pago, né? 1 milhão de euros por ano. Né? Tem 36 anos, 36 milhões, está liberado. Agora, esse camaronês Joel é bom e eu gosto dele. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. A contusão do volante Elias pode atrapalhar o Corinthians na Libertadores e no Campeonato Paulista? Não, 60%. Gente, cada dia mais surpreso com o resultado dessa enquete. Não, eu não faço nada, eu só dou o resultado. Gente, um beijo, viu? Até amanhã. A gente se vê daqui a pouquinho de novo no Jornal da Gazeta. Até já. Eu ainda continuo achando que a voz do povo é a voz de Deus. Tchau. If you decide to make me blue,